Bom dia aos amigos da TV 247. Hoje é dia 15 de agosto de 2020, sábado, 10 horas da manhã. E a gente começa mais um Bom Dia 247, hoje muito especial. Mais uma vez a gente recebe aqui nosso querido amigo Leonardo Estopa e também o nosso querido editor Sálvio Nimcotter. Quero agradecer ao Tiago Falcone, que se tornou membro, e quero agradecer também a Marli, que se tornou assinante da TV 247 nessa manhã, antes aqui, enquanto eu gravava até um boletim 247. Então, bom dia, Léo, tudo bem com você? Léo, estou me ouvindo? Bom dia, Léo, bom dia, Sálvio, bom dia, comunidade. Tudo jóia, né? Tudo nos conformes, tudo de acordo com as expectativas. E como é que estão as coisas, Léo? Tudo bem, não deu nem para sentir saudade, né, Léo? A gente gravou ontem, estamos gravando hoje aqui mais uma vez. Bom dia, Sálvio, tudo bem com você? Bom dia, Tuxi, bom dia, Léos. Foi uma delícia ontem assistir de novo um Léo ao Quadrado. Eu fico na torcida aqui para que isso volte a acontecer mais frequentemente, porque a gente precisa muito da inteligência, da sagacidade do Léo Estopa também, né? Que agregando na comunidade. E também meu bom dia para toda a comunidade que sempre, né, nos recebeu tão bem. Essa volta depende única e exclusivamente do Leonardo Estopa, você sabe, né, Sálvio? Bom, o meu esforço não vai faltar, viu? Então voltaremos. Vai empurrar. Ontem, depois do vídeo, grandes apelos aí pela sua volta. Antes de mais nada, eu só pedir para o pessoal ir compartilhando. Ô, Léo, explica aí para o pessoal, né, que você tirou um tempinho também para terminar mestrado, essas coisas. Como é que tá? Como é que tá a tua rotina também? Só para não ficar essa expectativa. Essa correria, né? Eu estou terminando a dissertação. Obviamente, eu estou fazendo a dissertação baseada nessas coisas que eu falo. É uma dissertação com tema político. Vai abordar um dos temas que está no livro, que é exatamente a escassez de recursos. E também esse livro, porque esse livro é uma espécie de tiro de misericórdia para a gente tentar levar informações antes das eleições, né? A nossa ideia é fazer esse livro, pôr esse livro em tempo recorde nas mãos das pessoas, para que as pessoas consigam ter um material para refletir, porque há 15, 20 anos o lado de lá está recebendo informação, está recebendo material fundamentado, está sendo preparado, está sendo treinado. Então, nós tivemos essa ideia, olha, vamos focar 100% agora nesse livro para ver se a gente consegue resgatar de alguma forma um pouco daqueles que poderiam tomar couro da direita, né? Então, tem esses dois trabalhos que estão realmente intensos nesse momento. Mas um dia eu volto. O mais importante é isso, um dia eu volto. Rosana dizendo, bom dia a todos, Estopinha, saudades de você. Eu já vou mostrar aqui para o pessoal o livro que está sendo lançado agora em outubro, pelo Estopa e pelo Sálvio, né? Ele se chama aqui Comunicação Política Leonardo Estopa e Sálvio Nimcotter. Está na pré-venda ainda, então ele ainda não foi para a gráfica. Mas vou ler aqui rapidamente um resumo para vocês. As novas tecnologias mudaram abruptamente tudo. Na comunicação política, as verdades estabelecidas se desmancham no ar, na velocidade com que caminham os bytes nos cabos ópticos em todo o mundo. Inicialmente, os setores progressistas se beneficiaram dessa mudança, por se tratar, em geral, de pessoas com maior desenvoltura no mundo virtual e principalmente melhor aparelhadas para escrever em ambientes públicos. Contudo, as forças conservadoras mal sentiram o baque e já partiram para o ataque. Como seu público não tinha as mesmas habilidades, passaram a se valer do dinheiro de que dispunham para investir em neurociência e no processamento mais avançado em lotes incomensuráveis de dados. Eu e Estopa, que estuda e desenvolve esse tema há anos, pretendemos que o livro seja uma contribuição para que eleitores progressistas possam interpretar ainda melhor os dados que recebem, gerando assim uma multiplicidade mais consciente quanto aos resultados que alcançam. Por outro lado, contamos que o livro seja de apoio fundamental a quem queira se candidatar a cargos eletivos daqui para frente. Bom, é um livro que vai chegar em cima, né, das eleições municipais, talvez não dê tempo ainda de ser usado como referência pelos candidatos. Mas eu queria já começar trazendo para vocês, né, a manchete da Folha de São Paulo, que permite aqui uma discussão muito interessante. Manchete da Folha de São Paulo de hoje, está aqui. Deixa eu só fechar esse WhatsApp, senão ele vai ficar fazendo barulho aqui. Aqui, olha, abrindo aqui, ampliando. Para 47%, Bolsonaro não tem culpa nas mortes pelo vírus. E é interessante, Léo, Salve, o seguinte, a gente entrevistou o ex-presidente Lula nessa semana
E eu conversava com o Lula fora da entrevista, ele falou, olha, o Bolsonaro está fazendo uma grande aposta. Ele aposta que, na verdade, essas mortes não vão cair no colo dele. Essa é a aposta. E que as pessoas vão sentir falta do que perderam, da liberdade, do emprego, de muitas coisas. Olha, e muitos brasileiros, quer saber, na verdade, gostariam de estar vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Parece que o Bolsonaro venceu essa aposta, né? Porque assim, 47% Bolsonaro não é culpado pelo vírus. Então 53% dizem que é culpado, mais ou menos, né? Porque você tem aqui 12%, deixa eu ver se é exatamente, não, 11% dizem que ele é o principal culpado e 41% dizem que ele tem alguma culpa, mas não é o principal culpado. Léo, você acha que o Bolsonaro sentiu o cheiro de como é que estava, vamos dizer assim, a mente do povo brasileiro que não queria ficar quarentenado, não queria ficar confinado e foi para cima dessa estratégia que pode ter resultado em 100 mil mortes, mas dizendo, olha, não vai cair nas minhas costas? Exatamente, Léo. Inclusive, esse é o assunto do vídeo do Léo ao Quadrado no dia em que o Bolsonaro propôs o isolamento vertical. Eu falei, não há como o Bolsonaro perder nisso. O interessante é que o Léo ao Quadrado era um programa diário e no Léo ao Quadrado a gente falava exatamente sobre estratégia de comunicação, né? Hoje, esse livro, ele traz exatamente uma espécie aí de compilação de todas as dicas que nós fomos desenvolvendo aos poucos no Léo ao Quadrado. Aquela coisa, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se a pessoa fizer o isolamento social e ela não tiver, obviamente, o emprego com estabilidade, essa pessoa vai sacrificar a parte financeira. Então, de alguma forma, essa pessoa vai sofrer depois da pandemia. Ou ela vai sofrer uma perda econômica, ou ela vai sofrer uma perda familiar. E a estratégia de comunicação do Bolsonaro, diga-se de passagem, a única estratégia de comunicação que tem realmente engajamento, isso é muito importante, a Globo tem alcance, não há dúvidas que a Globo tem alcance, mas a Globo tem engajamento, você já viu alguma pessoa ir para as ruas defender a Rede Globo? Não. O Bolsonaro tem engajamento. Então, a única rede de comunicações que tem engajamento hoje no Brasil, que é a rede bolsonarista, ela tem duas teses. A tese é, se você perdeu um familiar, foi porque ele não usou a cloroquina, porque a esquerda proibiu a cloroquina. Se você perdeu a sua empresa, é porque você caiu no golpe da esquerda e fez o isolamento social, né, para prejudicar a economia do Bolsonaro. Então, qual que é o grande problema? É não existir uma contranarrativa. As pessoas não são necessariamente estúpidas, as pessoas só têm acesso a uma parte da informação. Seria como dizer que antigamente as pessoas eram estúpidas porque não sabiam da teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Não é isso, elas não tinham essa parte da informação. Então, hoje o que está acontecendo é isso. Existe uma rede bolsonarista que leva uma parte da informação, que convence as pessoas e não existe uma contrapartida, uma produção de conhecimento e um incentivo na disseminação de um conhecimento para fazer o contraponto ao que a rede bolsonarista tem para oferecer. Interessante, Salvo, isso que o Léo coloca. Ele falou o seguinte, olha, a estratégia do Bolsonaro, ele vence nas duas pontas, né? Desemprego, a culpa é dos governadores, eles que fecharam, não tem nada a ver com isso. Morreram? Bom, a culpa é porque não tomaram a cloroquina, porque eu disse que tinha uma saída, né? Ele, inclusive, chegou a falar ontem, o pessoal dele, de que 100 mil pessoas teriam sido salvas por tomar o placebo, né? Como é que você vê, Salvo, você como militante aí do campo progressista há muito tempo também, essa informação de que 47% dos brasileiros dizem que o Bolsonaro não é culpado, e só 11% que dizem que ele é o principal culpado? Olha, Tuxi, eu gostei muito da tua primeira intervenção nesse assunto, dizendo que da aposta do Bolsonaro, né? Ele digamos assim, a equipe dele, ou ele, enfim, tiveram, acho que essa percepção que haveria um esgarçamento, as pessoas não iam mais aguentar e iam relacionar essa quarentena ao sofrimento, então ele ficaria ligado à alegria, à produção e coisas do gênero. Então, eu acho que essa observação é muito acertada.
Agora, de qualquer forma, o resultado da Folha, me parece, ele está atrelado à aceitação do Bolsonaro em geral. Né? Você vê que ele acabou de subir. Dificilmente, eu conheço, né, eu tenho na família muitos bolsonaristas, eles não vão admitir nunca, por mais que seja evidenciado para eles nunca vão admitir. Então está muito ligado, e assim como a gente também dificilmente vai desligar a culpa dele, né? Então eu acho que está muito ligado a uma percepção geral e não tão específica, né? Então uma pergunta como essa, eu estudei bastante pesquisa na minha juventude, e a pergunta ela é fundamental na pesquisa. Você pode mudar completamente o resultado mudando uma palavrinha na pergunta. E essa pergunta, ela, na verdade, a pessoa está respondendo quanto ao vírus, quanto às mortes, mas, na verdade, ela está contaminada por um contexto muito maior. Essa é a minha opinião. Vamos continuar nesse tema. Deixa eu só dar os parabéns aqui para a Helena, aniversariante do dia, parabéns. A Isa Castro dizendo, depois de ouvir o Estopa ontem, tenho que ler mais sobre psicologia reversa. E o Ezra Santos fala, quantas derrotas teremos até que os partidos comecem a ouvir Tiago dos Reis, Leonardo Estopa e outros especialistas em estratégia das redes. Mas foi muito interessante, Léo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa percepção do ex-presidente Lula. Evidente, quer dizer, quando você pega e para pensar num líder político responsável, vou dar um exemplo aqui do lado, Alberto Fernandes, que está com uma aprovação muito superior à do Bolsonaro. Ele pensa na população, ele fala, olha, nós vamos proteger os empregos, vamos proteger as pessoas, as empresas, mas vamos colocar a saúde em primeiro lugar. E aí, com essa postura, ele conseguiu ir longe, em aprovação. A economia argentina está caindo 10%, a brasileira também está caindo 10%, você não tem uma diferença de resultado. Mas o Bolsonaro não foi por esse caminho, porque isso não bate com a personalidade dele. E aí o Lula que chegou a falar para mim assim, olha, ele está fazendo uma aposta. Ele está fazendo uma aposta de que vai ter uma parcela grande da população brasileira que vai se identificar com esse tipo de comportamento. Né? De que, olha, se morrer, tinha que morrer mesmo. Né? Tinha que morrer, tinha outros problemas de saúde, tinha as tais comorbidades. Né? Agora, o emprego eu não tinha que perder. Eu não tinha que perder o meu comércio. Eu não tinha que perder a minha renda. Eu não tinha que perder... Ou seja, o Bolsonaro faz a aposta no egoísmo, não na solidariedade. E aí eu queria que você pegasse esse ponto para traçar um pouco o perfil de hoje do brasileiro, para a gente elaborar. Será que ele estava mais ciente do que é o perfil predominante da população brasileira? Exatamente, Léo. Não falo isso hoje. Isso é o assunto de um programa Léo ao Quadrado, que eu falei exatamente o que eu vou repetir agora. A aposta do Bolsonaro é uma aposta muito assertiva, porque lá na frente ele vai vencer de qualquer maneira. E eu repito, as pessoas que perderem familiares, elas, obviamente, podem até ficar contra o Bolsonaro, mas em contrapartida, qualquer um que tiver perda econômica e não perder um familiar vai acreditar que não teria perdido familiar se não tivesse fechado o comércio. A grande realidade é que nós estamos aí com, imagino eu, 250 mil mortes reais por causa do coronavírus, isso por causa da subnotificação. Mas vamos imaginar que a notificação está correta, 106 mil mortos por causa do coronavírus. Se a gente tivesse partido para a tal da imunização de rebanho, obviamente a gente estaria talvez chegando a 1 milhão de mortos. Mas o detalhe é que nós não partimos para a imunização de rebanho. Nós tivemos uma semi-imunização de rebanho por causa dos contratempos, por causa do debate político e porque eram exatamente aquelas pessoas mais radicais que iam enfrentar o coronavírus. Então, nós temos uma situação na qual, desde o início do governo Bolsonaro, tanto no Congresso, tanto no Senado, quanto no STF, quanto nas redes de esquerda, todo mundo tem trabalhado para proteger o Bolsonaro. O Bolsonaro quer um programa de renda de R$200, a esquerda protege o Bolsonaro e faz um programa de 600. E no final das contas, porque a esquerda não tem uma comunicação, não tem uma estrutura de comunicação, o bônus cai nas costas do Bolsonaro. Ou seja, tudo que a esquerda faz para defender o trabalhador, ele reverte como sendo
uma espécie de conquista dele. E agora é preciso dizer uma coisa, como que nós estamos errando na comunicação. A gente não pode entrar em debates polêmicos sem ter autoridade para entrar em debates polêmicos. É muito interessante que o momento que eu me retirei da comunicação política, me ausentei da comunicação política, foi exatamente quando todo jornalista se tornou especialista em medicamentos e começou ou a apoiar a cloroquina ou a ridicularizar a cloroquina. E o meu ponto de vista sempre foi, isso não é debate para nós, isso não é debate político, isso é assunto para a ciência, deixa para a ciência. Eu fiz um vídeo, inclusive, que eu dizia, eu tomaria cloroquina? Sim, se o médico prescrevesse, porque... E ainda fiz uma comparação básica, minha área de que eu mais gosto é a engenharia elétrica. Se o Lula, né, porque a Carla Zambelli fez postagens falando sobre acabar com a tomada de 3 pinos, né, e só para contextualizar para o pessoal, o terceiro pino tem uma função muito importante, que é a função de proteção contra choques, é o aterramento. Olha, pode chegar o Lula, o Haddad, o Flávio Dino, o Ciro Gomes, ou seja, todos os presidenciáveis falando na minha cabeça que a tomada de 3 pinos não tem valor, que se o Léo Atucci me contratar para instalar uma tomada para ele, eu vou instalar de 3 pinos, o que significa que nenhuma opinião de esquerdista fez um médico deixar de prescrever a cloroquina. Mas na cabeça, no imaginário popular, a cloroquina foi proibida, porque é isso que está sendo vendido, como se a cloroquina tivesse sido proibida de ser utilizada pelos médicos, pelo Bolsonaro. E olha, uma coisa que inclusive fizeram postagens a respeito disso, de que determinados remédios que são remédios para piolhos e que curam a Covid-19, agora são remédios controlados. Mas eles não sabem que quem determina a política de um remédio ser controlado ou não é a Anvisa, que está subordinada ao Bolsonaro. Ou seja, nós não temos uma contra-informação para mostrar para o povo que ele está sendo enganado. Então, todo o problema que está acontecendo hoje no Brasil é comunicação. Há 5 anos falo isso e continuo falando. Não há problema maior do que a comunicação. Digamos que se você ajustar a comunicação, os planetas entram em órbita e o resto funciona. Porque o povo pode ser cabeça dura, mas o povo não é suicida. Quando ele perceber que ele está sendo enganado, ele pode não partir para o outro lado, mas ele entra nas fases do luto. Nessas fases do luto, tem a parte mais importante, é ele desengajar e parar de compartilhar bobagens sobre o Bolsonaro. Mas se a gente não alcança esse povo, se a gente não sabe falar a língua desse povo, se a gente quer falar mal da cloroquina sem ser especialista em cloroquina, um debate que não tem valor nenhum para o atual momento, porque no final das contas, se a cloroquina vai ou não vai ser administrada, a palavra final é do médico. Não é minha como jornalista, não é sua como jornalista, não é do Sálvio como escritor, e muito menos do pessoal da Jovem Pan. A palavra final é do médico, deixa isso para a ciência. Vamos discutir outra coisa. Quais são os próximos passos? Tudo bem, deixa o Bolsonaro defendendo a cloroquina. Vamos torcer pela vacina. Vamos criar expectativas sobre a vacina. Ah, mas e a cloroquina? A gente nem toca nesse assunto. A gente sabe que a finalidade da cloroquina é uma imunização de rebanho, mas entrar nesse assunto, jogar isso para o debate político, gera uma oportunidade. É por isso que eu nunca fiz isso. Né? Assim, meu trabalho, eu sempre falei, gente, deixa esse debate de cloroquina sim ou não para os médicos. A esquerda engajar nisso é a esquerda convidar o outro lado para vir combater, para defender isso. E aí, obviamente, geram brechas, ó. Cada lado vai culpar o outro. E o maior vilão dessa história é, sem dúvidas, o coronavírus. Obviamente, pessoas morreriam no Brasil. Poderiam ser 1.000, mas já passam de 100 mil. Esse é o detalhe. Agora, quem é o culpado? Cada um tem a sua opinião a respeito do culpado. Infelizmente. Léo, eu vou ler vários comentários, já te passo também, Salve. Só vou te pedir, porque quando você falava, a sua imagem está desconectada do som, está 1 segundo, 2 segundos atrasada. Não sei se tem como dar um ajuste aí. Bom, tem vários comentários aqui. A Eliane Matoso fala, vale muito ouvir o Estopa. O Nilson Abreu, não concordo com a avaliação do Estopa sobre culpa do Bolsonaro. Salve foi mais assertivo. Bete Oliveira, Bolsonaro usa o discurso do senso comum. Isso deixa bem perto da maioria.
Que pesquisa é essa? Nunca participei de nenhuma. Valdeni, melhor comentarista é Léo Stoppa, não desfazendo dos outros comentaristas da esquerda. Daniel Vilela, dizendo, na época de Getúlio, os imigrantes italianos tinham suas rádios tomadas pela polícia para não ouvirem o discurso de Mussolini. Edilza, que felicidade ver o Stoppa aqui de novo. Ele é sensacional, amo suas análises, né? E o Ezra tinha dito quantas derrotas teremos que sofrer até incorporar o Stoppa e o Thiago dos Reis também nas estratégias de comunicação. Salvio, esse livro que vocês estão lançando, na verdade, é um pouco isso, quer dizer, é um pouco a estratégia, na verdade, uma tentativa de inserir nomes como o Stoppa e outros, né, na disputa política para que sejam levados mais a sério. O Léo falou um negócio interessante, né, que a comunicação não pode ser tratada como um detalhe. A comunicação hoje é o eixo central da disputa política no Brasil. Antes de passar, eu queria só te mostrar uma matéria, uma entrevista muito interessante que saiu na Rede Brasil Atual, entrevista com o Vinícius Wu, é professor da PUC do Rio de Janeiro, especialista em comunicação digital. Ele fala, esquerda trata a comunicação como detalhe da política, né? E ele também fala, banalização da tragédia da Covid e eficiência da comunicação das bases bolsonaristas explicam a ascensão de Bolsonaro. Ele fala que enquanto a esquerda trata a comunicação, é um setor lá, é um gabinete, a comunicação é o eixo central do projeto bolsonarista. Basta ver a quantidade de grupos de WhatsApp. O Bolsonaro já reconheceu que foi levado ao poder pelo filho, pelo Carlos Bolsonaro, que provavelmente foi quem montou essa máquina de comunicação em parceria com o Steve Bannon. Você acha que a esquerda vai acordar para a centralidade da comunicação no debate político, Salvo? Olha, pelo menos a gente está tentando ajudar nesse sentido, né? Porque eu para ser honesto, eu ainda tenho pouca esperança que as coisas mudem muito rapidamente. Acho que o papel do Stoppa nesse processo é fundamental. Fazendo esse trabalho com ele agora, estando mais próximo, eu vejo a profundidade do conhecimento que ele tem, específico, e a assertividade, digamos, a capacidade de extrair dos dados e dos fatos conclusões importantes para ajudar nesse sentido. Inclusive, eu queria comentar também nesse sentido que o Marcelo Nogueira, nosso amigo livreiro, aliás, um abraço para o Marcelo aqui, nos trouxe um estudo mostrando como tem mais livros de direita, né? Como, por exemplo, agora a gente deve até propor um novo livro chamando muita gente para falar o que é ser progressista, porque falar o que é conservador tem vários livros nas livrarias, né? E não tem nenhum livro falando do progressismo. Inclusive, eu devo te convidar também, Atush, se você aceitar, para escrever. A ideia é juntar o pensamento da esquerda quanto a essa questão. Porque, inclusive, falando sobre a fala do Stoppa, que no luto as famílias podem até abandonar o bolsonarismo, isso é verdade. Mas também é verdade quando o Stoppa diz do poder da comunicação, a ponto de nós termos assistido várias famílias chegar a vias de fato com os médicos que botavam o Covid como causa da morte, porque isso ia contra a ideologia deles. Então, eu acho que é um exemplo quase que extremo. Você imagina na dor da perda da mãe, aí a família se reúne e vai bater no médico, bater literalmente, para que o médico não coloque que morreu de Covid, porque isso atrapalha, digamos assim, destrói... Mas é porque existe uma grande polêmica também, Salvo, em vários casos de pessoas que morreram com Covid, e é muito difícil para o médico determinar se a pessoa morreu de Covid ou com Covid, né? Porque tem uma diferença, você pode ter contraído o vírus, mas morrido por uma complicação qualquer. E aí as pessoas entraram nessas brigas políticas, mas eu evidentemente concordo que há uma grande exacerbação, né, dos ânimos aí no país. Não, eu concordo plenamente com isso, realmente, eu posso estar com Covid e morrer do coração, enfim, posso morrer de qualquer coisa, né, estando ou não com Covid, perfeito. Mas o que eu chamo a atenção assim, as pessoas irem para as vias de fato, quer dizer, nós estamos falando, isso é o efeito da comunicação que é feita pelo outro lado, porque não teria sentido a gente chegar numa situação dessas.
Porque qual que é o mal de ter morrido de Covid ou ter morrido, sei lá, de câncer, né? Não é mais nobre uma morte do que a outra desse sentido, mas chega a esse extremo. E chega a esse extremo porque, por causa dessa comunicação que eles fazem, que é muito bem feita, muito bem planejada, e enquanto a gente fica, digamos assim, revoltado e sendo muito sincero nas redes e reclamando, mas sem que digamos, tenha uma inteligência por trás do que a gente está produzindo. Ô Salve, isso que você falou é muito importante, e aí eu vou contar uma história aqui. Eu vou ler vários comentários e eu acho que vai ser importante para a reflexão de todo mundo, né? Aqui, olha só, bom, Gato Curo dizendo, a ciência já provou que cloroquina não serve para a Covid, mas o Estopa, na verdade, acho que ele se referia ao momento em que ainda não havia essa comprovação científica, e muitas pessoas de esquerda contestavam simplesmente porque o Bolsonaro defendia. O Cadu Lacerda fala, discordo, a vitória do Bozo é temporária, mesmo retomando as atividades, a economia vai continuar deprimida e as mortes vão disparar. A médio e longo prazo será um desastre terrível, o preço chegará ao Bozo. Ione Costa dizendo, pessoas adotam a narrativa mais conveniente aos seus interesses, apesar dos fatos. Jovens vão a aulas práticas, apesar dos pais estarem se infectando. Salomé Vilhena está aqui nos apoiando. Humano e Cidadão está dizendo, canal Humano e Cidadão saúde a comunidade 247. Stop está certo. A solução vem por uma estratégia de comunicação. Cada esse lado entendemos que deve ser agregada a mesma estratégia de educação em direitos humanos, que inclusive passa pelo que o Salve falou, né, de ensinar para as pessoas o que é ser progressista, né? Paulo Sérgio Nunes, sobre o tema vacina, qual o viés que deverá ser adotado? Se a vacina imunizar, eu acho que todos têm que abraçar a vacina, inclusive para a economia voltar, para voltar na normalidade, que é o desejo da grande maioria das pessoas. Renata Ferraz fala, a comunicação sempre esteve no eixo das relações humanas e grande estratégia de governos, desde sempre. Os meios e as formas que mudam. Olha só, eu morei em Minas Gerais de 1997 a 2001. Então a gente está falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos. Nesse período, eu conheci o Salim Matar, dono da Localiza, e que era o superpoderoso das privatizações aí no governo Paulo Guedes. Ele promovia encontros no Instituto Liberal. 20 anos atrás, o Salim Matar estava dando livros do Mises, da escola austríaca, tal, para aquela coisa. Depois, as pessoas começaram, nos governos Lula e Dilma, a prestar atenção no Instituto Millennium. O Instituto Millennium, você tinha ali Gerdau, Abril, Globo, Gustavo Franco, né, figuras liberais organizando o pensamento conservador neoliberal no Brasil. Então, vários colunistas que eram chamados para ir para o Instituto Millennium, exemplo, Guilherme Fiuza, outros, passavam a ter espaço na imprensa corporativa. Demétrio Magnoli. Então, o Instituto Millennium passou a ser um polo para agregar o pensamento conservador no Brasil. E aí depois continuou com Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho lança um livro, O que você precisa saber para não ser um idiota, que tinha como organizador o menino da Jovem Pan, que depois foi protagonista. Então, eles estão se preparando há 20 anos para criar um pensamento conservador e fazer frente ao pensamento hegemônico da esquerda, né? Porque eu me lembro, eu falei ontem com o Léo Stoppa, quando eu era jovem, ser de direita, jovem de direita, então era uma aberração, né? Você até podia ser aquele cara que ficava de direita na velhice, porque você ganhou algum dinheiro, agora você quer ficar conservador, tal, mas ser jovem e de esquerda era uma coisa absurda. Ô Léo, você acha que a esquerda, por ter chegado ao poder e ter conseguido muita popularidade nos governos Lula e no começo do governo Dilma, deitou em berço esplêndido, enquanto a direita pacientemente construía um pensamento conservador no Brasil? Nem é só o pensamento conservador. O que digamos que criou o sentimento anti-Lula foi uma série de jogadas de pensamento que nesse livro a gente traz até como sendo uma programação mental que o Salvio até transformou em um processo de hipnose. E realmente é isso que acontece, né? Ontem eu ilustrei com aquela questão de você aprender a dirigir, você tem aquela dificuldade no início, quando você está fazendo o exame, você está preocupado com o retrovisor, passa um ano, aquilo ali já está automático, porque o subconsciente, ele te governa. Coisas básicas, como, por exemplo, você está acostumado a ir para casa, mas num determinado dia você pensa, eu não vou para casa, eu vou para outro lugar. Quando você pensa,
vai ver, você está apertando o controle remoto da sua garagem, mas você tinha que passar em outro lugar. Não, você foi ali no piloto automático. O que foi acontecendo ao longo dos tempos foi a utilização do conhecimento científico na política por parte de quem tem grana para colocar cientistas para trabalharem. A esquerda não fez necessariamente uma coisa errada, a esquerda negligenciou isso. O que a esquerda pensou foi o que qualquer pessoa pensa na superfície. Se eu fizer o bem, se eu melhorar a vida das pessoas, não há motivo para que as pessoas não me elejam no próximo pleito eleitoral. Então, é uma coisa completamente incontestável. Quando a gente pensa de forma superficial, qual é a lógica de você imaginar a possibilidade da Dilma ser deposta como presidenta da República se a gente teve a menor taxa de desemprego da história em 2014, a jogada da Dilma de aumentar o consumo interno conseguiu fazer com que o Brasil passasse por uma crise mundial sem necessariamente gerar desemprego? Existem críticas a respeito do endividamento por causa disso, e eu falo, endividamento super bem-vindo, porque em contrapartida, a Grécia estava explodindo com pessoas na rua passando fome. Então, com tudo isso, a gente ainda teve pessoas na rua, as pessoas mais beneficiadas, que foi a classe média, afinal de contas, o estímulo ao consumo na base da pirâmide faz com que a classe média venda. Esse pessoal foi às ruas para pedir a saída da Dilma. Como assim? As mesmas pessoas que compraram carros com a renúncia fiscal da Dilma foram às ruas para pedir a saída da Dilma. Então, ela pensou, eu estou fazendo o bem. Como eu estou fazendo o bem, é óbvio que o bem vai ser percebido. Só que o bem é relativo, né? Assim, você pode tentar fazer o bem, e se você não souber mostrar que aquilo é o bem, o outro lado pode provar, obviamente, que o que você está fazendo não é o bem. Existiria um bem melhor. E foi a estratégia do Aécio. Não, o governo não fez nada por você. Você fez sozinho. Tanto prova de que você fez sozinho que hoje você não consegue mais fazer o churrasco que você fazia em 2014. E você continua sendo o mesmo você. Você continua frequentando a mesma igreja. Você só não tem dinheiro, né? Então, faltou comunicação. A esquerda, ela imaginou que simplesmente fazer seria suficiente. E, assim, todos nós passamos por isso. Eu lembro que, eu vou até citar, porque isso não é uma coisa que vai expor ninguém, mas quando eu saí da Quimera Filmes, trabalhei na Quimera Filmes por um tempo, quando eu saí da Quimera Filmes, eu sempre fui muito proativo nessa área de tecnologia, eu era responsável pela parte técnica. E quando eu decidi sair, decidi me mudar do Brasil, a secretária comentou comigo, a Simone, que é a dona da Quimera Filmes, só descobriu o tanto de coisas que você fazia agora, porque depois que você saiu, ela começou a ver os problemas acontecerem. Ou seja, durante 8 anos que eu fiquei lá, eles não sabiam que eu estava por trás das cortinas resolvendo problemas. Durante esses 12 anos, porque a gente não pode considerar o período que o Aécio boicotou a Dilma como sendo governo do PT, durante os 12 anos de governo do PT, o governo trabalhou exatamente por trás das cortinas para criar condições para que o brasileiro tivesse acesso ao consumo. Então, muitos pastores ficaram milionários exatamente por causa dos trabalhadores que agora estavam ganhando mais, por causa da redistribuição de renda. No entanto, esses pastores dentro das igrejas estavam falando que as pessoas estão enriquecendo por causa de Deus. Então, se você não consegue mostrar o que você está fazendo, se você não consegue mostrar o seu valor, a tendência é que você dê a oportunidade para o outro imaginar que você não vale nada. Então, é isso que, infelizmente, aconteceu com a esquerda. Então, a nossa sociedade foi programada a pensar que poderia ser muito melhor, né? Que nada foi feito. E hoje temos pessoas falando realmente que nada foi feito. Tem pessoas que comparam todo o programa de governo do Lula e da Dilma com a finalização da transposição do Rio que o Bolsonaro foi lá assumir como sendo uma obra sua. Então, temos que concordar, a comunicação é a chave. Você fazer e não mostrar que você fez, você pagar uma dívida, e assim, seria mais ou menos assim, você deve o banco a prestação do carro, você coloca um dinheiro no envelope e joga debaixo da porta do banco.
não tem seu nome, não tem objetivo, não tem nada. O banco vai ficar com aquele dinheiro. Você pagou, não tem dúvidas, mas você vai ter que pagar de novo. Essa é a grande realidade. Léo, interessante aqui, eu quero destacar esse comentário do Luciano Ferreira, porque é uma coisa que você sempre fala, né, que deveria ser a estratégia, inclusive, para a comunicação com os pastores. Olha, do jeito que a coisa vai faltar dinheiro para o dízimo. E o Luciano Ferreira está dizendo, está faltando dinheiro até para o dízimo da igreja. Outro dia eu estava indo para casa, escutava na rádio, o plano de redução de custos da igreja católica também, porque também está faltando dinheiro na igreja católica, não só nessas igrejas neopentecostais, né? Muitas paróquias fechadas, enfim. Bom, deixa eu trazer vários comentários aqui. Vou começar de trás para frente, porque são muitos. Vamos lá. Jesus Padilha, médico que prescreve cloroquina para Covid é criminoso, basta ler a bula do remédio para se constatar o que afirmo. PT 100%. Euclides, quero comprar o livro para fazer uma resenha. Lia, hipnose coletiva, sempre achei nesses últimos anos. Paulo Rosa, já pensaram que morrendo de Covid seguro não paga? É ideológico ou dinheiro? Ione Costa, agora que o Covid chegou no interior, as pessoas escondem que estão doentes. Agora não mais por ideologia, mas porque é estigmatizante. Giovanni, Estopa é um grande comunicador e poderia voltar para o 247. João Batista, Estopa está certo, a esquerda precisa melhorar sua comunicação, sugiro uma live com o Thiago dos Reis, Samuel Borelli, Estopa, Anita Blian e o Conde para articular com os partidos essa estratégia. E Mabel fala, todos os integrantes do 247 são excelentes, ainda assim a perspicácia e a genialidade do Estopa deixaram uma lacuna na programação regular. Léo, voltando aqui e agora passando para o salve, uma coisa interessante, apareceu um código aí, não sei o que está. Sim, está invertido o código da Cotter, tá, Léo? Agora acho que você tem que só fazer a inversão. Quando o Léo falou essa questão do Aécio, eu me lembro que eu vi exatamente quando foi lançada a campanha do Aécio, o primeiro vídeo, ele dizia o seguinte, olha, não, legal, você conquistou muitas coisas, tal, mas não foi o governo que deu para você, não. Você conquistou porque você é foda. As pessoas gostam de sentir que elas conquistam as coisas pelo mérito próprio, não porque um governo generoso criou as condições ou concedeu ou estendeu a mão. Então, até do ponto de vista da autoestima, é melhor a pessoa achar que conseguiu por ela mesma do que lhe foi dado por uma terceira pessoa. E a esquerda, segundo o Léo fala, não disputou, né? Não disputou. Quando o Aécio começou com esse discurso, eu me lembro do Lula falando, ele falava assim, olha, não, tudo bem, é óbvio que tem o mérito próprio, mas o mérito, sem a oportunidade, ele não vai a lugar nenhum, porque o Brasil está cheio de mérito sem oportunidade. Né? Você pega pessoas que não têm oportunidade alguma, esse mérito não vai aflorar. O cara podia ser um Mozart, podia ser um Pelé, mas se não tiver oportunidade, né, não vai avançar. Então, acho que é importante você comentar também sobre a falta de disputa, né? Sobre o fato de eventualmente ter ficado deitado em berço esplêndido, esperando que todos reconhecessem os méritos. Realmente isso aconteceu. Eu acho que a partir do momento que você vira governo, porque também tem ser governo é de direita. Você entende? Por mais que o político seja de esquerda, o governar é um ato de direita. Como ser pai exercer a atividade de pai por assim dizer, de direita. Autoridade, né? Autoridade, né? O professor. Então, são funções de direita. E no meu entendimento, houve, especialmente, não digo tanto quanto ao Lula especificamente, mas quanto ao seu entorno, uma confusão quando foi para o governo e realmente perder um pouco a mão, inclusive na comunicação, né, e especialmente no contato com as bases. Né? Quem sempre subia a favela na nossa juventude, eu sou um pouco mais velho que vocês, na minha juventude, pelo menos quem subia a favela era o PT, certo? Quem subia a favela era o PT. A partir de que chegou no governo, quem passou a subir a favela foi exatamente esses pequenos partidos de direita, ligados a essas igrejas evangélicas que também subiram, que é onde o povo está, onde tem volume de votos, onde as coisas são mais determinadas, digamos, do ponto de vista numérico. Agora, se você me permite uma pequena digressão, Atush, sem querer desviar aí a tua direção, eu queria só retomar uma coisa que o Estopa trouxe, que é a hipnose.
Eu acho que é uma hora de a gente dar uma atenção maior para a hipnose. Tem muita coisa do YouTube a respeito e fácil se entende digamos, o alcance disso. Se não vejamos, você veja que na Rússia, até o século XIX, nós tínhamos a escravidão branca. E lá ninguém falava assim, quantos escravos você tem? Você falava, quantas almas você tem? Então, o proprietário do escravo, ele falava almas, né? É assim que ele se referia aos escravos. Porque, né, enfim, são uma pessoa a mais. Hoje você entra num Uber, por exemplo, você tem uma pessoa que, num certo sentido, ela está numa condição muito pior que a do escravo. Porque o escravo, só num certo sentido, né, claro. Mas o escravo, ele ganhava a comida e a moradia. O explorado pelos aplicativos, ele não ganha nem a comida, nem a moradia, nem a assistência médica que o escravo tinha. Ele está muito mais exposto do que, nesse sentido, do que até um escravo da sua época. Mas, por meio desses processos hipnóticos, ele é levado a acreditar que ele é patrão, que ele é o Você S.A., que tem a ver com o que você falou do Aécio. Não, foi você que conseguiu. Então, eu acho que a questão da hipnose tem sido utilizada, inclusive e fundamentalmente no golpe, por exemplo. Por que eu trouxe a questão da alma? Porque se você quiser possuir a alma de uma pessoa, não adianta você argumentar para ela. Não adianta você trazer a lógica para ela. Você precisa conquistar o coração dela, você precisa entrar nos sentimentos dela. Então, qual foi o procedimento da Lava Jato, principalmente através do Jornal Nacional? Fazer uma novela. Você não tinha ali jornalismo, você tinha uma novela. Eles contavam uma historinha e apresentavam o vilão, depois apareceu o vilão, depois apareceu o mocinho e faziam esse jogo. Botavam o helicóptero rodando o apartamento do Lula como se fosse um filme americano daqueles que o pessoal fica de metralhadora no helicóptero e tal. E com isso, eles foram gerando, tudo isso são processos de hipnose. Porque o que a gente não sabe, como o Estopa já falou, quem está dirigindo um carro, está no automático, ele está num processo hipnótico. Ele está sob um processo hipnótico. Agora, ainda mais quem se senta na frente de uma televisão. Se você estiver na frente de uma televisão, Atushi, assistindo realmente a televisão, se eu chegar por trás de você e der um comando, você atende o meu comando. Se eu falo levanta, passa uns segundos, você levanta, e você não sabe por que você levantou. Porque o que acontece? A hipnose é exatamente a baixa do senso crítico. Você suspende o senso crítico na hora que você está sob o processo de hipnose. E é esse processo que tem sido usado, e é o único que eu entendo capaz de explicar o Trump, o Bolsonaro e as barbaridades. Por falar em hipnose, isso que você falou, tem uma... Eu não me lembro qual é o filme, é muito interessante. Você chega para fazer uma prova qualquer e outras pessoas estão fazendo. Então todas se sentam para preencher um formulário. De repente, se tem 10 pessoas na sala e 9 se levantam, você se levanta também, sem que tenha havido qualquer comando para isso. É um excelente exemplo, exatamente. Existem assim, hipnólogos com desenvolvimento maior, eles vão, por exemplo, no café e começam a imitar os teus movimentos à distância. De repente, ele consegue te hipnotizar à distância sem nem se perceber. Ele é capaz de te conduzir para entrar numa loja, por exemplo, tudo à distância. Então, existe toda uma tecnologia e tem muito assunto disso no YouTube. Tá? Tem muito hipnólogo sério também no YouTube, além dos picaretas. A gente vai falar sobre isso agora. E esse tema da comunicação é apaixonante. Eu vou rodar os comentários e já volto aqui com o Estopa e com o Salve. Bom, a Eda aqui mandando um alô. Para terminar, Atushi, por favor, eu queria pedir para as pessoas comprarem o livro. Não, a gente vai chegar a esse momento. Desculpa. Está na descrição do vídeo também, enfim, tem todo o caminho sobre o livro do Estopa também e seu, né? Eda Campos aqui, Andy 1146, está dizendo: a sentença do Moro do Triplex é um enredo de novela. A gente pega a sequência de capas da Veja também, né? Marlene, Bolsonaro propaga mentiras sobre feitos do governo e fake news contra a esquerda. O povo se alimenta disso. Confia, acredita apenas nessas publicações. Temos que refutar. João Pedro, menino autista, dizendo: Léo, estou feliz depois que você deu meu número de WhatsApp para o Lula.
Bom dia também para o Léo Estopa, amo vocês. Obrigado, João. Um grande abraço para você. Heraldo, essa tua pergunta aqui a gente vai explorar mais adiante, mas eu já vou ler aqui. Como conseguir transmitir o que foi feito por um governo de centro-esquerda num país cujo setor midiático corporativo domina mais de 90% da audiência e sempre trabalha fazendo a cabeça do povo à direita, né? César Miller também está aqui. Ana Paula Simeão dizendo: por que todos os campos da esquerda não investem em robôs do bem? Meu sobrinho de 20 anos programou uns 3 em menos de 10 minutos. É barato, é fácil, a esquerda precisa acordar. Adelmo, Estopa, não dá para fazer analogia com as vacas gordas e as magras do Egito, quando José interpreta o sonho do faraó? Eduardo Correia, resumo da fala do Estopa: não basta colocar o ovo, tem que cacarejar. Já dizia um chefe que tive, isso é verdade. O Estopa colocava muito ovo e não cacarejava lá na Quimera Filmes. O Celso pergunta sobre e-book, acho que ainda não, mas o Salve responde depois. Você já está disponível, né? A Márcia fala: tem muita gente aqui, Estopa, que não sabe o que perde sem você. Humano Cidadão está dizendo: inclusive é importante destacar que ainda existe um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos em vigor, que é dividido em eixos temáticos. Entre eles, um deles chamado Educação e Mídia. Disciplina fundamental hoje é letramento midiático. Miriam Marques fala: a direita está pautando a comunicação da esquerda. Pesquisa sem método, absurdos deles, Bolsonaro-cêntrica. Heitor, o Bozo mostra como dele até conquistas da oposição, como auxílio emergencial. Miriam, discurso do Estopa: bolsominion agressivo merece ser tratado na mesma moeda. Rafael Martins, onde os partidos dos progressistas estão que não dão atenção no que o Estopa fala? Para mim, uma referência a análises políticas e de comunicação. Dr. Zé Apolinário, acho que termina aqui. Léo, a esquerda acomodou com um sistema de comunicação corpo a corpo pela militância, sem considerar a evolução na comunicação política, como as novas tecnologias que passaram a ser utilizadas a partir de 2015. Léo, antes de entrar no tema do Heraldo, que é o papel da mídia corporativa, como enfrentar a mídia corporativa, eu queria entrar com vocês num tema que já passou por aqui com o Salve e também com você, e o Florestan sempre fala muito. Quando começaram as redes sociais, quem tinha destaque? Os formadores de opinião tradicionais. Pessoas que tinham alguma coisa a dizer, né? Que diziam, pô, esse cara falou uma coisa legal. E aquelas pessoas que não sabiam se comunicar direito, né? Não tinham um instrumento, não tinham um referencial para passar uma ideia legal, uma coisa coerente, ficavam meio excluídas. De repente, a direita descobriu que pela tática dos memes, de simplificação da comunicação e dos xingamentos, eles poderiam dar destaque para aqueles que não tinham destaque. Então, por exemplo, aquelas pessoas que nunca souberam formular uma frase, mas reproduziam a palavra Dilmanta, ou reproduziam a palavra Luladrão, botavam isso nas redes delas e ganhavam muitos aplausos, né? Como é que você vê a construção dessa estratégia, dos memes também, Revoltados Online, MBL, tudo isso que aconteceu? Vamos pegar uma pessoa que tenha nascido em 2000, hoje tem 20 anos, foi eleitor em 2018. A pessoa começa a se dar conta do mundo em que vive com 12, 13, 14 anos de idade. Até lá, antes disso, é criança, né? Aí, quando ela se dá conta, ela passa a ter redes sociais e vê lá um monte de gente xingando Lula ladrão, Dilmanta, Lula é dono da Friboi, coisas que você falava aqui há muito tempo. Essa juventude foi capturada pela direita, né, sem desenvolver uma capacidade de reflexão, por uma comunicação muito rápida, muito instantânea, e aí bastava xingar que o cara fazia amigos. É tipo assim, sabe aquele livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. A direita descobriu o caminho da agressão, da estupidez, da burrice, da mentira. Mas, enfim, queria que você diagnosticasse esse fenômeno, falasse como sair disso sem cair no mesmo modelo, né? Bom, Léo, antes de falar do fenômeno, é preciso dizer que isso não é uma coisa nova, não descobriram isso hoje. Inclusive, isso faz parte também do nosso livro, e eu gostaria de reforçar o que o Cotter falou, que é muito importante, quem tiver condições de fazer a compra agora na pré-venda, isso é muito importante para a gente, porque a nossa ideia é ter livros suficientes para empoderar a esquerda para essa eleição, apesar de que está muito em cima da hora, mas o conteúdo não é complexo, principalmente porque é aquele conteúdo de insight. Na hora que a pessoa tem um insight, ela fala, por que eu não pensei nisso antes? Então, se você puder já fazer a reserva, está aqui o link.
né, já está lá em pré-venda, e é exatamente a quantidade da pré-venda que já vai dar para a gente uma direção da quantidade de livros que vão ser impressos. Então, faça a reserva na pré-venda. E é muito importante dizer que o modus operandi que está sendo aplicado hoje é um aperfeiçoamento de uma coisa que vem sendo aplicada há séculos. Hoje a gente tem um ramo, né, do qual somos parte, que são as ciências sociais, e essa ciência nasceu porque a Inglaterra chegou à conclusão que, no lugar de ficar mandando exércitos para conquistarem países subdesenvolvidos, era muito mais fácil mandar pessoas para estudarem a cultura desses países e, a partir da cultura desses países, dominarem esses países. Então, a ideia de manipular as pessoas culturalmente é uma coisa que já vem aí de muitos séculos. Para vocês terem uma ideia, né, uma coisa pitoresca, mas muito importante de ser dita, é que nós temos o estereótipo do chinês. Até bem pouco tempo atrás, o estereótipo do chinês era o cara de olhinho fechado que lutava Kung Fu. O motivo desse estereótipo, além de ser o sucesso do cinema chinês no que diz respeito ao Kung Fu, é porque tentaram enviar religiosos para manipularem a mente dos chineses e conquistarem os chineses através da doutrinação religiosa. Ou seja, há muito tempo atrás já existia um Silas Malafaia que foi enviado para a China para tentar converter os chineses para que eles conquistassem o povo e não necessariamente precisassem de vencer a China numa guerra. Só que o que aconteceu foi que o povo reagiu a esses religiosos com Kung Fu, ou seja, o Sila Malafaia da época foi para a China e tomou um cacete danado, e aí, a partir daí tiveram que realmente usar os exércitos porque não conseguiram imbecilizar os chineses se protegeram. Então, essa técnica de entrar na cabeça de uma população e fazer com que aquela população lute contra ela mesma é uma técnica muito antiga, isso não é uma coisa nova. O que aconteceu no Brasil é que essa técnica começou a ser utilizada e ela foi desprezada pelo brasileiro. E esse tema é muito importante, e eu trato esse tema como uma espécie de negligência por parte de outras partes interessadas no Brasil. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um acordo entre os países de primeiro mundo, né, os países lá que estavam em guerra, que o norte seria intocável. Então nasceu a ONU para cuidar do norte, para que ninguém fizesse nada de errado com o norte. Em contrapartida, o nosso destino não ficou definido. Nós, do sul, tanto África como América Latina, nós ficamos para quem quiser pegar. A partir daí, os Estados Unidos começaram a desenvolver inteligência de comunicação, para, a partir da inteligência de comunicação, eles distribuírem para o resto do mundo que o jeito americano de vida é o melhor, né, o American Way of Life, distribuírem para o resto do mundo o American Dream e falar para o resto do mundo que o certo é se vestir como um americano e que a mulher islâmica utilizar uma burca é uma opressão e não uma vontade dela de usar a roupa que usava a mulher do profeta. Então, toda essa imposição cultural dos Estados Unidos, ela é uma coisa que data de muito tempo. Ela começou com o estudo das ciências sociais há séculos atrás, e ela está presente no Brasil desde o cinema. Nós, quando crianças, e quando eu falo nós, eu incluo o Léo Atucci, incluo o Salve, porque provavelmente tivemos a oportunidade de ver os desenhos animados japoneses e os desenhos animados americanos. E eu sempre falo, um desenho animado japonês tentava levar a ideia de que o inimigo não era um ser humano, era um monstro que vinha de outro planeta. Já o desenho animado americano mostrava para o resto do mundo que consumia esse desenho animado que o inimigo era o inimigo político dos Estados Unidos. Então teve uma época que o desenho animado americano colocava comandos em ação, ou então Rambo, para lutar com soviéticos ou vietnamitas. Então estamos sendo programados para amar Estados Unidos, odiar os inimigos políticos dos Estados Unidos desde criança. Essa programação mental, ela simplesmente se intensificou
lá por meados de 2012, quando essas agências que realmente entraram fazendo uso das novas tecnologias. Até então a gente tinha cinema, televisão, então a gente assistia a Xuxa quando criança, via os desenhos americanos. Só que agora não, agora a gente tem veículos bem mais rápidos. Então, o que houve? É um aperfeiçoamento do que começou lá atrás, usando essas novas mídias, só que agora num ritmo frenético. E num ritmo frenético que possibilita a todos aqueles envolvidos a sensação de pertencência. É mais ou menos assim. Agora, eu não sou uma pessoa que ama os Estados Unidos e balança a bandeira dos Estados Unidos assistindo Rambo. Agora eu sou uma pessoa que participo disso. Eu estou no Revoltados Online, eu faço parte do MBL, eu luto contra o comunismo, e o comunismo no Brasil é o PT. Então, foi uma estratégia de comunicação que conquistou pessoas, fez pessoas se sentirem parte de uma causa. E agora eu falo a parte que eu considero a parte mais importante de tudo isso. Enquanto os Estados Unidos estavam gastando com inteligência na comunicação, a China e a Rússia estavam investindo bilhões em caças de alta performance e armas nucleares. E a pergunta básica que eu faço é: por que a China e a Rússia negligenciaram essa nova arma poderosíssima que conseguiu vencer um país de 207 milhões de habitantes sem disparar um tiro? Então, o que nós temos hoje é uma disparidade de armas. Como nas palavras do Salvio, nós estamos entrando de escopeta para combater um inimigo que tem uma arma nuclear. Ô, Léo, mas a China e a Rússia se defenderam. A Rússia fez o seu canal RT, a China fez as suas redes sociais, fez lá o WeChat, controlou, na verdade, a chegada. Deixa eu interromper, porque isso é muito importante, Léo. A China e a Rússia não se protegeram. E a gente tem que parar de passar pano para a China e a Rússia. A China e a Rússia negligenciaram a paridade na comunicação. A obrigação da China e a Rússia é o seguinte: quando os Estados Unidos aumentam o número de caças supersônicos, eles não acompanham aumentando o número de caças supersônicos. O capital americano estava financiando youtubers aqui no Brasil com R$25 mil por mês para falar bem do capitalismo, para falar bem do liberalismo e falar mal do PT. O que a China e a Rússia fez para criar um contraponto? São países que têm muita grana, não tem dúvida que a China teria dinheiro. Mas isso é uma obrigação nossa, não deles, né, Léo? Isso não é obrigação nem da China, nem da Rússia. Não, é obrigação da China, sabe por quê? Porque nós somos terceiro mundo, nós somos colônia. E a melhor coisa para nós é sermos colônia diversa. A melhor situação nossa é podermos negociar com todo mundo. No momento em que Rússia e China se distanciaram da responsabilidade de financiar uma narrativa contrária à narrativa dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil, eles perderam o Brasil, porque hoje existe um forte cancelamento da China e da Rússia. A Jovem Pan não escreve Covid-19 na claquete, ela escreve vírus chinês. E a pergunta que eu faço é: o que a China vai fazer para poder mudar a impressão que está sendo criada dentro do Brasil de que a China produziu um vírus em laboratório para matar pessoas ao redor do mundo? Ela tem que investir em comunicação. Então, essa coisa de tentar passar pano para a China só porque a gente acha que a China é democrática, não, ser democrático é permitir que a democracia aconteça, até mesmo interferindo, financiando a comunicação quando isso for necessário. Então, eles gastaram demais com ogivas nucleares, eles fizeram caças de alta performance, mas eles não investiram em uma contranarrativa nos países onde os Estados Unidos colocaram sua narrativa mentirosa. Mas eu acho que isso era obrigação mais nossa que deles. Mas tudo bem, deixa eu trazer aqui a Norma apoiando aqui, Renata Ferraz dizendo: a introdução de termos em inglês a cada dia mais intensa faz parte da captura pela cultura. Fake news, lives, precisamos barrar isso. Pois é, fake news é notícia falsa, live é transmissão, né? Transmissão ao vivo. Rodolfo: Léo, divulguem o canal Análise do Apocalipse. Larissa: vou comprar o livro e dar de presente para meus companheiros do Força Brasil Democrático. Getciane Batista: sugiro que todos tirem foto do livro e coloquem no status do WhatsApp. Vamos divulgar. Cláudia Barrela: bom dia, acho que a esquerda tem muita coisa para disputar. Penso que uma das mais preocupantes são as igrejas neopentecostais, que não param de crescer. Seus fiéis são, na essência, extremamente radicais e estão com o desgoverno do Bolsonaro. Perigo. Cristina: a linguagem é o maior meio de dominação. Vide expansão do latim, Império Romano, português para as colônias, inglês para o imperialismo.
Renata também fala, antes as notícias falsas eram produzidas em centrais de boatos muito utilizadas pela direita. Maria de Lourdes está dizendo aqui, salve, tentou se inscrever no Clube de Livros da Cotter, não conseguiu fechar a compra. Beatriz está dizendo, olha, quando começaria a receber livros que escolhi como sócia, abraço, acho que era importante você divulgar um e-mail teu para resolver problemas pontuais aí. Vini dizendo, por que a esquerda mirim aderiu à cultura do cancelamento de pessoas? Vários youtubers estão com a mesma prática da extrema-direita. Poderia comentar? A gente vai falar sobre cultura do cancelamento também. Marcos Ramalho fala, por favor, assistam o filme Preço do Amanhã, tão atual, após 2016, quanto à igreja. O Léo Vidente tem um vídeo sobre isso. Márcia Novaes dizendo, Estopa me hipnotizou, só dormia depois de suas lives em 247. Agora eu tenho Estopa. Paulo Nunes, um exemplo sobre mérito e oportunidade é o acesso à faculdade. O mérito é passar no Enem, a oportunidade é a nova faculdade que o PT construiu. Everton está aqui apoiando, Pedro Cândido dizendo, politizar é tudo. Quando Dilma entregou as casas ao povo do Pinheirinho, aqui em São José, enfatizou que era direito, mas não enfatizou que quem garantiu o direito foi ela. O governo dela, a maioria ali do PSTU, malharam ela até 2016. Luiz Benevides recomenda o filme The Brink, sobre hipnose, sobre Steve Bannon. Né? Lia Oliveira fala que mesmo nós, do bem progressistas, estamos sob um determinado grau de hipnose. Acho que foi até aqui, Eda Campos também. E aí, Salve, antes eu vou passar por Estopa para falar sobre o tema da grande mídia, até em função do que o Bolsonaro fez hoje em relação à Globo, hoje e ontem, que foi um tema de um vídeo que eu fiz agora há pouco, mas eu queria te perguntar, Salve, como é que você vê a tal cultura do cancelamento? Né? Porque é uma coisa interessante. Né? Então, assim, não sei o que, cancela essa pessoa. Porque é uma coisa que serve para dividir as sociedades, e essa divisão, porque na verdade o ideal progressista era unir a todos em torno de um ideal comum. E aí veio a tal da cultura do cancelamento. Não, esse cara tem que ser banido porque falou tal coisa, tem que ser banido porque pisou no tomate assim, assim, assado. Qual a sua opinião sobre cultura do cancelamento? Então, eu concordo muito com o Estopa quando ele diz que às vezes a gente precisa dizer coisas desagradáveis também para nós mesmos e reconhecermos nossos erros também é algo importante, porque senão a gente não avança. Se a gente ficar só passando o plano para si mesmo e para os nossos, a gente acaba, enfim, não evoluindo. Da maneira que eu vejo isso, é que a gente tem, hipnoticamente também, copiado a direita de uma forma incrível. Né? Então, tudo que começa lá, aí a gente quer reagir e faz a mesma coisa. Esse bolsominho aí tá me atacando, eu vou atacar de volta, ou coisa parecida. E a cultura do cancelamento, eu acho que ela surge, assim como a do linchamento, né? Ela surge, no meu ver, eu vi ela surgir do lado de lá, e aí nós todos, talvez em alguma medida, acabamos nos deixando levar, e eu acho que é algo que a gente deve estar atento. Eu acho que está um grande momento assim, para a gente fazer realmente uma reflexão, fazer uma reavaliação, para ajustar, porque tem um ponto que, inclusive, o Nassif sempre comenta, que é a tal da cabeça de planilha. Eu mesmo me considero um cabeça de planilha, porque eu sempre me baseio na experiência passada para analisar a situação atual. Só que a situação atual não é igual à passada. Os vetores são outros, as coisas vão mudando, e a gente vai mantendo aquela cultura que a gente tinha. Então é importante a gente entender esse momento e fazer realmente uma reflexão profunda, ver onde está errando. Nesse livro que eu estou escrevendo com o Estopa, eu devo dizer também que eu estou aprendendo muito, porque tem algumas coisas que a gente está criticando ali que eu me vi, que eu tive que reconhecer que eu mesmo estava errando. E não tenho nenhum pejo de falar isso, porque, enfim, a gente está sempre sujeito ao erro, mas o importante é a gente estar sempre aberto para reflexão, para análise, para ouvir o outro, né? E eu acho que essa questão do cancelamento, a gente acabou embarcando, e eu acho realmente muito lamentável isso, porque não é com ódio, nem contra, digamos, nossos adversários, que a gente vai construir uma nação soberana, que a gente vai ter uma democracia de volta. A democracia que eu falo, claro, não, que essa que excede
o comparecimento às urnas, uma democracia em que as instituições estejam sendo defendidas, e especialmente a soberania, o nosso subsolo, né, hoje nós temos, por exemplo, o minério saindo sem imposto daqui, né, quer dizer, isso é uma situação absurda, que acontece exatamente porque a gente vai entrando nessas pequenas ciladas. E eu espero... Pois não, Atush? Não, termina. Não, então, eu espero que esse nosso trabalho seja, no mínimo, uma gota no oceano, aí para que haja uma reflexão maior, né? Como a gente já colocou no livro, tomara que seja uma gota grávida, né? Uma gota que se multiplique, né? Uma gota que seja como o vírus, só que uma gota do bem, né? Que traga... Pois não, Atush. Não, eu vou trazer comentários aqui, porque eu estou preocupado com o tempo, porque a gente tem uma live do Prerrogativas também, né? Aqui, ó, Rafael Pereira dizendo, tem razão, quando batemos no Bolsonaro, fazemos o trabalho para a direita limpinha, se passarmos a elogiar o PT, por exemplo, forçaremos eles a se mexer. Por quê? Óbvio, quem perde voto para eles são DEM e PSDB. Exatamente, quem está perdendo voto para o bolsonarismo é DEM e PSDB, não é a esquerda tradicional. Beatriz está dizendo, eu também continuo hipnotizada pelo PT. Silvia Furtado fala, bem-vindo, estou atualizado, provoca os temas necessários para a esquerda ter visão de realidade. É angustiante não ver levantarem as reflexões. Cansada das práticas de esquerda estacionada no passado. Tusa Cavalcante fala, teorias das conspirações estão crescendo no mundo dos alienados. Não vamos nos deixar cair no desespero e alimentar mais loucuras. Desculpem. Inês Santos, pelo amor de Deus, Léo, você esqueceu o BRICS? Não, eu sei de toda a importância dos BRICS, mas acho que o Brasil tinha a obrigação de autodefesa também, né? E não confiar apenas em outros países. Luiz Benevides, Estopa e Breno são raros na esquerda brasileira. Conhecem e combatem Goebbels e Steve Bannon, mas cuidado com Felipe Neto, não está do nosso lado. Norma Facchini aqui apoiando também. Renata Ferraz dizendo, a introdução de termos em inglês a cada dia mais intensa. Isso eu já tinha dito, que tem a questão das lives e tal. Léo, eu queria trazer um ponto que foi trazido pelo Heraldo, logo mais, e é isso aqui, olha. Está dizendo, poxa, mas como é que os governos de esquerda poderiam fazer a sua defesa se eles eram cercados por uma mídia, um ambiente midiático absolutamente hostil, né? E aí eu pego o exemplo do Bolsonaro no dia de ontem. Ontem saiu essa notícia aqui, ó. Doleiro, Dario Messer, delatou que entregava $300 mil por mês para os donos da Globo. O que o Bolsonaro fez? Ele não pediu para nenhum meio de comunicação amigo escrever uma matéria sobre isso. Ele mesmo foi no Twitter, escreveu essa notícia, e assim, Bolsonaro diz que donos da Globo podem ter recebido 1,75 bilhão do doleiro Dario Messer. Aí, na sequência, essa máquina de comunicação bolsonarista levantou uma hashtag nas redes sociais. Rachadinha da Globo. Né? Porque a Globo todo dia fala da rachadinha do Bolsonaro. Os bolsonaristas não negam a corrupção bolsonarista. Eles dizem apenas que a corrupção da Globo é maior. Então, assim, ó, já que todo mundo é ladrão, deixa o Bolsonaro aí, para de encher o saco. Mais ou menos essa a lógica do discurso. Mas o que eu queria te colocar é o seguinte, o Bolsonaro se vê como um meio de comunicação. Um meio de comunicação que rivaliza com a própria Globo, né? Eu sei que no governo da Argentina, a Cristina Kirchner fez um pouco isso, o Chaves fazia um pouco isso na Venezuela também, mas o Partido dos Trabalhadores tinha um pouco mais de pudor, né, de se colocar dessa maneira, né, de comunicação direta com o seu público, seus eleitores. A realidade está mostrando que essa estratégia bolsonarista de tirar a credibilidade da mídia tradicional e se colocar como mídia é mais acertada para os tempos atuais? Não é apenas mais acertada, ela deu certo. Olha que coisa interessantíssima. A Globo é um veículo que ela contém... A Globo tem uma coisa em comum em todas as pessoas. Depois que a política se tornou o novo futebol no Brasil, imagina se a Globo fosse um canal de televisão que falasse mal de todos os times. A Globo é um canal de televisão que fala mal de PT, fala mal de Bolsonaro, e a Globo tenta passar o pano para um único partido que não tem nenhum apoiador na base, que é o PSDB. Então, o que acontece? Se você é Jovem Pan, por mais que você não tenha jornalismo, por mais que você seja uma coisa extremamente ridícula, você tem engajamento.
Engajamento, ainda que seja pelo ódio, ainda que seja pela lacração, ainda que seja pela mentira. Você tem o engajamento, porque as pessoas estão ali engajadas. Tem pessoas que se identificam com aquilo, né? Existe um termo interessante, seja frio ou seja quente, porque se for morno, eu vomito. E a Globo, ela conseguiu, primeiro, no primeiro momento, na perseguição contra o PT, ela conseguiu perder, vamos colocar, 45% da população brasileira. Na perseguição contra o Bolsonaro, ela perdeu os outros 45%. Então a Globo caiu. A Globo não tem mais autoridade de fala. A Globo leva uma informação para essa informação ser debatida. Antes, a Globo levava uma informação e aquela informação era fato. Hoje a Globo traz uma informação para dar oportunidade de debate e não para ter a palavra final sobre aquilo. É importante a esquerda, eu vejo nos comentários, inclusive, eu me lembro muito dos comentários que eu estava assistindo no último Léo ao Quadrado, sem ser uma despedida, que existia uma tentativa de cancelamento por parte de uma pessoa que eu até imaginava que era um hater do Duplo Aécio, que era o tal de Cauê Transmonte, que ele ficava tentando promover o meu cancelamento constantemente ali, e aquilo realmente incomodava, né? Porque ele trazia coisas que depois as pessoas começavam a repetir. E agora eu vejo no chat as pessoas com uma certa revolta porque eu estou falando que a esquerda erra, eu estou falando que a comunicação não está assertiva. E aí as pessoas falam, o Leonardo quer fazer lacração falando mal da esquerda, quer fazer lacração. Não, eu não estou querendo fazer lacração falando mal da esquerda. Eu estou chamando a atenção de uma coisa muito real. Olha, se eu for te colocar no ringue para lutar com uma pessoa e se for para você ser espancado, eu estou sendo covarde. Bolsonaro é hoje o maior veículo de comunicação que tem no Brasil. Por quê? Porque o que ele fala é multiplicado por pessoas engajadas. Uma pessoa engajada vale muito mais que 100 pessoas neutras. Uma pessoa engajada, ela enche o corpo de bombas e comete um atentado terrorista. Então, é muito importante admitir esse poder de comunicação do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fala é repercutido com amor pelo seu público e é um amor, na verdade, fundamentado no ódio, mas esse público compartilha o dia inteiro. Tem bobo bolsonarista que, provavelmente desempregado por causa da Operação Lava Jato, ele começa às 6 horas da manhã e para de postar às 10 horas da noite. Ou seja, não dedica nem a própria família, só postando pelo Bolsonaro. É importante admitir que o Bolsonaro é hoje o maior poder de comunicação. E aí, quando a gente fala sobre mídia corporativista, eu sou obrigado a falar sobre a China, a Rússia, que investiram demais em armas nucleares, investiram demais em caças, mas não tiveram a inteligência, por exemplo, de bater o pé e falar como a Rede Globo. Se não tiver imparcialidade, a gente tira todos os comerciais. Se não tiver imparcialidade, a gente vai mudar de veículo. A gente vai anunciar de outra forma. Porque isso os Estados Unidos fazem. Eles controlam a narrativa através dos anúncios, eles controlam a narrativa através de investimento direto. E aí eu falo, o jogo é esse. Você não tem que torcer para que o jogo seja renovado. Você tem que entender que o jogo é esse, você tem que entender que a população que a gente tem é essa, e você pode até lutar para mudá-la no futuro. Mas para ganhar o jogo hoje, você tem que se adaptar às regras do jogo. Depois você pode mudar as regras do jogo democraticamente, mas as regras que existem hoje são essas. A democracia na imprensa ela é feita através do poder financeiro. E quem tem poder financeiro para bater de frente com os Estados Unidos não é nem Leonardo Stoppa, nem Leonardo Atucci, nem o Sálvio. É uma China, é uma Rússia, porque eles têm necessidade de comprar nossos produtos agrícolas. Eles precisam do nosso público consumidor. São eles que estão sendo cancelados pela propaganda americana. Então, a mídia corporativa pensaria 2 vezes se tivesse um opositor à altura dos Estados Unidos. E para estar à altura dos Estados Unidos, é preciso ser uma superpotência como os Estados Unidos. A negligência dessa superpotência, que é uma coisa que não é perpétua, eles podem repensar e começar a trabalhar nesse sentido. A negligência tem oportunizado aos Estados Unidos controlar a narrativa dentro do Brasil.
Então, como que trabalha a mídia corporativa? A mídia corporativa trabalha conforme o dinheiro entra. Ainda que eles não entrassem no jogo de distribuir dinheiro, se eles entrassem no jogo de empoderar o outro lado, ou seja, dar o mesmo poder de comunicação para quem faz a contranarrativa, obviamente eles já estariam dando uma certa tranquilidade. Agora, a pergunta básica que eu faço para qualquer youtuber de esquerda: vocês já receberam uma mensagem de um consulado da China falando que vão te dar uma webcam? Não. Em contrapartida, o Ricardo Amorim recebia R$ 25.000 por mês de interesses americanos. R$ 25 por mês compra 25 webcam. Ou seja, como que a gente vai lutar contra esses caras? A gente vai lutar e vai perder. Léo, tem vários comentários aqui, eu vou ler aqui. Ó. Wagner Marcel dizendo: Estopa, eu tenho te defendido nos grupos. Muitos de esquerda que são formados menosprezam a militância de base e não aceitam nossas sugestões, nos calam. Carlos de Brito: comunicação política onde encontro excelente iniciativa. Influenciadores de direita leem Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, conquistando corações incautos. Façamos o mesmo, mas com ética. Mazito: estranho que Estopa está sempre certo. Suas ideias são as únicas ou melhores. Nenhum jornalista presta, nenhum comunicador. Wilton Santos: López Obrador no México faz coletiva de imprensa todos os dias, diretamente pelas suas redes sociais. Seu perfil no Facebook tem 7 milhões de seguidores. Muito bem lembrado, Wilton. Me chamou muito a atenção, logo que ele tomou posse, a atuação do López Obrador, todo dia fazendo uma coletiva sobre os temas, né, principais do México, pelas redes sociais e transmitindo diretamente, ou seja, furando o bloqueio dos meios de comunicação. É uma maneira de você furar esse bloqueio agindo com ética, sem repetir as mesmas armas da direita, né? Evaldo: Estopa, a analogia é boa, mas há que considerar a idade milenar da cultura chinesa. A nossa, além de nova, é miscigenada. Li Oliveira: progressista tem uma ética de procurar não se comportar como narcisista ou cabotino. Valdo Vieira: lembram da Rede Povo na campanha do PT de 89? Dan Vilela: também não se pode ignorar os gatilhos emocionais. A rejeição afetiva, por exemplo, forneceu matéria-prima para páginas que inoculavam ideologia fascista através de discurso misógino, reforçando o antifeminismo. Érica Alves: o que vocês acham do Bozão nas pesquisas? O povo está gostando. Tusa: importantíssimo ouvir Requião, suas experiências para um grande projeto nacional de mudanças no país. Acho que é aqui. E aí, Salve, o Léo falou uma frase importante, dizendo que o Bolsonaro é hoje o grande meio de comunicação brasileiro, pelo engajamento da sua base. Então, ele vai lá, ataca a Globo e, de repente, milhares de robôs, ou de robôs, entre aspas, podem ser pessoas normais, começam a replicar aquele ataque e vira lá a rachadinha da Globo. Por que, na sua opinião, a esquerda não consegue se transformar? Na verdade, não digo... Existem meios de comunicação progressistas. 247 é um deles. Mas por que os líderes políticos de esquerda não conseguem se transformar em grandes meios de comunicação com tanto engajamento como faz o Bolsonaro? Salve, seu microfone, você tem que abrir. Você que fechou aí. Desculpe. Eu acho que há um magnetismo assim no poder, né? Você tem, eu acompanhei 2 jogadores de futebol, para dar um exemplo, usar uma metáfora como Lula, dizendo assim que é o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. Quando eles surgiram assim, falaram: daqui a pouco eu vou chamar eles de bonito, quer ver? Porque eles, enfim, eram diferentes, assim, eram raquíticos e tal, então, e realmente logo eles eram capas de revistas e tinham todo um sex appeal que está ligado ao poder que eles tinham como jogadores, e não pessoalmente. Então, quem ocupa o poder, efetivamente, é o Bolsonaro, o Obrador lá que faz as lives. Então, quando você tá no poder, você tem, digamos assim, uma atenção natural, que todos os refletores vão para cima de você. Então, por exemplo, esse episódio da cloroquina para Ema, isso me parece assim elementar, isso foi uma coisa muito bem criada por eles. A gente ficou falando disso quanto tempo, repetindo para eles, de graça. Eles fazem isso assim com uma facilidade enorme. Não é que eles não tenham noção de quanto isso é ridículo. Eles têm noção do alcance que isso tem e utilizam isso. Então, os outros políticos, respondendo a tua pergunta,
para conseguir esse espaço, digamos, é uma luta desigual, né? É uma luta que, nesse momento, para se ter o mesmo espaço de quem está no poder, você pode conseguir isso só em 2 momentos, que é durante o processo eleitoral ou então num processo de golpe. Fora desses momentos, sempre quem estiver no poder é que terá todos os holofotes. Então, eu não culparia essas pessoas. Agora, claro, sempre existem problemas, né? Poderíamos ser mais unidos, poderíamos. Eles também poderiam ser mais unidos e não são. Sempre tem problemas, mas creio que não dá para disputar com, digamos assim, a força enigmática que vem de você estar tendo poder. A pessoa que tem poder, seja por meio da riqueza pessoal, seja por meio da ocupação de algum cargo público, ela sempre vai ter sobre si todas as atenções e todo mundo vai estar falando dela. Por isso que é muito difícil atender o que a gente está propondo, que é falar menos do Bolsonaro. Vamos esquecer, né? Vamos falar do como o governo Lula foi bom, ou então vamos discutir se é bom ou não vender refinaria de petróleo. A gente poderia estar fazendo esse discurso. A gente não consegue, porque é natural que a gente fale do poder. E isso não é uma coisa brasileira, não é uma coisa do momento atual. É uma coisa que sempre aconteceu. Eu queria lembrar uma coisa, assim, ser agente de mau agouro aqui, mas, enfim. Eu tenho dito uma coisa que é a seguinte: o fascismo só surgiu 2 vezes, em 2 oportunidades no mundo. Foi nos anos 20, aproximadamente, do século passado, e nos anos 10 desse século ressurgiu. Da outra vez, só uma guerra completa, mundial, foi capaz de vencê-los. Então, eu não quero dizer, e não quero crer que será necessária uma guerra para vencê-los, mas eu quero, pelo menos, respeitá-los, respeitar a força que eles têm, a força de coesão que eles conseguem junto à população, os grupos que eles formam. Tanto que, mesmo com a guerra, mesmo depois de absolutamente vencido, havia muito episódio ainda de nazistas fazendo atentados na Alemanha e fora da Alemanha. Então, o fascismo, ele realmente fascina, né, vou usar aqui um trocadilho, ele fascina as pessoas de uma maneira, por menos lógico que pareça, mas ele engaja as pessoas de uma forma tão potente que da outra vez teve que acontecer uma guerra generalizada. E dessa vez... Desculpa, por favor, fala, Saulo. Desculpa. Não, eu ia falar que é só ver o filme. Sim, da outra vez foi... A Onda, perfeito, grande indicação. Todo mundo, por favor, veja um filme A Onda, você vê como é rápido, como sai do controle até do próprio líder, né? No caso do filme A Onda, um professor propõe algo fascista como um tubo de ensaio e a coisa... Acho que a sua conexão agora deu uma travada aqui. Embaralhou aqui a sua voz, Saulo. Deixa eu só... Aproveitando a sua fala aqui um minutinho, deixa eu só pegar os comentários pendentes, porque a gente já vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Mas eu vou trazer aqui, olha, o Roberto Alves dizendo: a Rússia e a China não conhecem o marketing, por isso não se deram conta da importância de ganhar a narrativa. Wagner Maciel dizendo: esquerda burguesa não quer o pobre na militância. Alfredo Mata dizendo: uma comunicação persuasiva de Estopa é importantíssima. Ao seguir o Bannon, a direita abriu a porta para a esquerda chegar junto. Parabéns ao Estopa. João Batista: Estopa acerta ao dizer que não há escrúpulos na direita, mas se a esquerda começar a se comportar como eles, estaríamos no combate do olho por olho. Quero crer que nossa civilização pode mais. A Lia fala: muito interessante o foco de hoje no magnetismo, uma magia eficaz que foge ao controle e percepção. Eu só queria ter o Salvo, infelizmente, teve problemas na conexão.
Eu queria só divergir num ponto, né, quando fala assim, não, veja bem, a esquerda, só quem está no poder tem condição de se transformar em grande veículo de comunicação. Vou mostrar, a gente acabou não falando das notícias do dia, Léo. Isso aqui é a manchete de hoje do Jornal Estado de São Paulo. Congresso retira da saúde e educação 242 bilhões. Né? Como é que isso está acontecendo? Olha, recursos do Fundo Social do Pré-Sal, que eram exclusivos dessas áreas, irão para estados e municípios. Eu não sabia que esse assunto estava na pauta. E olha que a gente acompanha muitos assuntos. Porque não estava saindo nos jornais, eu não estava com nenhuma informação privilegiada acerca disso. Na quinta-feira de manhã, no meio da live que eu faço com a Luiz Mercadante, ele trouxe esse tema. E disse, precisamos ficar ligados porque isso aqui pode acontecer. E aconteceu. Né? Aconteceu, está aqui hoje na manchete do Estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Né? Você tem várias lideranças da esquerda, o Mercadante é um deles, Lula, Dilma, etc. e tal, que poderiam estar alertando a população diariamente em blogs, em artigos, em vídeos curtos, posts no Twitter sobre o que possa estar acontecendo. Porque tem muita coisa que quando acontece a gente já viu, já foi embora. Né? Tipo assim, o saneamento, isso e aquilo. Eu me lembro do Lula ter comentado que ele não queria ser comentarista de governo Bolsonaro. Mas será, Léo, que não era o caso de estar gravando um vídeo diário de 2, 3 minutos sobre o essencial do dia, ele, Haddad, outras pessoas também, Flávio Dino, para alertar as pessoas? Será que... porque assim, é uma overdose tão grande de informação. Onde é que está o farol? Né? Onde é que a gente vai encontrar? E aí eu te faço a mesma pergunta. Por que as lideranças de esquerda não conseguem ser veículos de comunicação tão poderosos quanto é hoje o Bolsonaro? Olha, Léo, a grande realidade é que para articular isso que está articulado hoje em favor do Bolsonaro, que eu gosto muito de deixar claro que não é do Bolsonaro, o Bolsonaro é a peça carismática num processo de colonização de um país cheio de recursos. Ele simplesmente foi usado como um instrumento para os Estados Unidos chegarem ao domínio do Brasil. Tanto é que isso foi na reta final. Estavam tentando o Alckmin, quando chega umas 2 semanas antes das eleições, fecham com o Bolsonaro, acontecem os eventos duvidosos, e aí, obviamente, fecham com as igrejas, e a gente tem tudo aquilo, todo esse investimento no WhatsApp, investimento em Twitter. Então a gente percebe que isso é uma estrutura muito maior do que simplesmente políticos falando. E é nessas horas que eu falo, olha... O que é preciso para uma coisa dessa acontecer? É preciso ter consciência, e agora eu vou pedir desculpas por falar isso abertamente. E eu falo, né, eu vou mandar carinhosamente aqui para a pessoa que ninguém tem dúvidas aqui, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, que é o ex-presidente Lula. Não adianta o ex-presidente Lula nomear o companheiro Haddad como o ministro das comunicações do governo Lula, do PT, porque a grande realidade é que isso exige um conhecimento multidisciplinar que não é mais igual nos tempos de antigamente. Hoje em dia, olha, para você falar hoje em dia em uma estratégia de comunicação no estado da arte, no estado da técnica, a gente vai estar falando de ciências da computação, a gente está falando de Big Data, ou seja, manuseio de dados, a gente está falando de psicologia, que são as coisas que a gente estava trazendo há pouco tempo, como o ser humano funciona, como o ser humano pensa, a gente está falando, obviamente, de marketing e publicidade, porque a gente tem que segmentar público, a gente está falando da utilização das redes, ou seja, de marketing digital, nós estamos falando aí de muitas disciplinas. Por que eu chamo atenção para isso? Porque eu sou um estudopata, eu estou sempre estudando. Eu fiz cerca de 20 cursos, e nesses 20 cursos eu vi, obviamente, esses diversos assuntos. Eu posso dizer, é necessária uma equipe multidisciplinar para fazer tudo isso que o Steve Bannon consegue fazer, para dominar democracias como o Steve Bannon dominou. Não foi ele que fez isso. Assim como, obviamente, não é o Bill Gates que faz os produtos da Microsoft, nem o Steve Jobs que criava tudo na Apple. Eles tinham a consciência de que eles precisavam formar uma equipe. O que é preciso hoje? É preciso que o Lula nem pense no que fazer. É preciso que ele tenha uma equipe para pensar o que é mais adequado. Sugestão que eu daria, obviamente,
sem entrar muito em pesquisa, porque você chegou a me perguntar qual a sua sugestão. A minha sugestão é desenvolver, obviamente, um corpo intelectual para pesquisar e criar um projeto para poder começar a aplicar esse projeto. Não tem condição de pegar sozinho e já falar qual que é a solução do mundo, engenharia de mundo. Mas uma coisa que eu diria agora de início, muito superficial, seria: você não tem que criticar o Bolsonaro. Se você vai vender um carro, você não tem necessariamente que criticar aquele carro lá que é o seu concorrente. Você tem que falar do que o seu tem de bom. Então, se você sabe que aquele carro do concorrente não tem airbag, você fala do seu ter airbag. Você nem precisa de citar o Bolsonaro. Então, as pessoas vão sentir que existe um buraco. Tirou 200 e poucos bilhões da educação. Então, o foco pode ser exatamente as vantagens do investimento na educação. Você está criticando essa medida do Congresso de uma forma indireta, sem fazer propaganda para o Congresso. O Bolsonaro acaba de tomar uma medida que vai excluir determinadas classes sociais do MEI. Você nem precisa citar o Bolsonaro. Proteja aquelas classes sociais, explique a importância delas estarem incluídas no microempreendedor individual, como isso impacta na vida de todo mundo, sem necessariamente fazer aquela crítica pesada ao Bolsonaro, que é uma crítica que espanta quem precisa assistir, que é o bolsonarista. Se você já começa o discurso falando Bolsonaro é um retardado, um genocida, isso, homicida e é homofóbico e etc., o cara já desliga e nem escuta. No entanto, se você fala coisa do tipo, você já parou para pensar quanto, por exemplo, um exemplo básico de uma coisa que é extremamente atacada por eles, mas você já parou para pensar em como que o evento Parada Gay impacta na economia do Rio de Janeiro? Você não é obrigado a ser gay, mas você deveria saber que isso impacta na economia e automaticamente gera empregos e etc. Nem precisa falar que a família Bolsonaro faz propaganda de ser contra a parada gay, né? Todo mundo aí com sua opinião a respeito do Carluxo. Então tem que ter sim essa comunicação constante, porque o campo progressista tem que mostrar que sabe política e não que sabe criticar o Bolsonaro. Por quê? A estratégia do Bolsonaro já é essa de criticar e nisso ele é expert. Toda crítica que fizerem a ele vai responder falando: mas o PT fez isso, né? Mas o PT quebrou o Brasil, né? Uma hora, né, vamos imaginar que a gente cria um método muito simples, explicar o que poderia ser feito de melhor, mostrar que isso foi feito no passado e o resultado que isso deu. Isso é muito fácil. Olha, tirou o investimento na educação. Não, nós temos que investir na educação. Tais países investem na educação. Investir na educação não é esmola, é preparar o pessoal, porque a partir de um povo educado, você recebe investimentos internacionais. Aconteceu em tal país, e no Brasil aconteceu no ano tal, exatamente porque aumentou o número de profissionais dessa área, nós tivemos investimentos em mais indústrias dessa área. Isso dá certo. Então, é saber comunicar sem agredir, e saber comunicar jogando até mesmo a audiência do Bolsonaro, o povo do Bolsonaro, para cima com aquela comunicação. Não é chegar e espancar o Bolsonaro para o cara já se sentir mal com aquilo. É falar com o cara: olha, tem um jeito muito melhor de fazer as coisas ficarem melhores ainda. E, inclusive, fazer uma coisa que o Bolsonaro não vai poder fazer. O Bolsonaro foi eleito para ser liberal. Ele foi eleito para entregar. Se a esquerda na política, tiver a tranquilidade de saber que o Bolsonaro nunca vai aplicar uma medida que, por exemplo, está todo mundo preocupado com R$600, ele não pode dar sequência nisso. Então a esquerda não precisa agredir o Bolsonaro, ela pode falar: nossa, se o Bolsonaro fizesse isso, ele faria uma grande política. Ele não pode. Nossa, se o Bolsonaro investisse na educação como Lula investiu, ele faria uma grande política. Olha, você não está agredindo o eleitor do Bolsonaro, você está conquistando o eleitor do Bolsonaro para escutar o que você tem a dizer. E vai chegar um momento que o eleitor do Bolsonaro vai se questionar: mas espera aí, realmente seria fantástico, porque o eleitor do Bolsonaro é eleitor de esquerda, mas ele não sabe. O eleitor do Bolsonaro votou no Bolsonaro para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para tudo isso.
Porque o Bolsonaro prometeu isso, mas ele não pode investir dinheiro público em redistribuição de renda. E se a esquerda comunicar de uma forma tranquila, sem agredir, ela vai ser ouvida pelo eleitor do Bolsonaro, só que o Bolsonaro nunca vai poder entregar. Sabe por causa do quê? Você pode ficar na frente de um pé de manga a vida inteira falando, me dá uma maçã. Ela não vai entregar. Então você pode ficar a vida inteira na frente de um presidente que foi colocado pelo liberalismo, falando, cara, investe na educação, bicho. Você vai fazer o Brasil bombar. Faça um Brasil diferente, investe na educação direito agora. Ele não pode. Entendeu? Porque isso é política de esquerda. Então não precisa agredir. Você consegue transmitir a mensagem, você consegue dar aula para o Bolsonaro e ainda ser creditado pelo público do Bolsonaro, a ponto de uma Glaze gravar um vídeo falando, Bolsonaro, invista na educação, nosso jovem tendo educação, nosso país vai bombar. O PT não quer ver o seu governo fracassando. O PT quer ver o Brasil bem. Então, invista na educação. Ele não pode. Pé de manga. Entrega uma maçã para esse menino que ele gosta mais de maçã. Pé de manga não pode, porque ele é pé de manga. Então, é essas jogadas que precisam ser pensadas. Léo, vou trazer os comentários finais antes da gente encerrar, porque já está no ar o Prerrogativas. Bom, Marcos Aristides. Teses do Estopa me parecem muito eficazes. O Andy dizendo aqui, ó, temos que fazer propaganda da taxação de grandes fortunas, como fizeram no impostômetro. Luiz Eustáquio, Estopa foi didático. Precisamos de um trabalho científico para diagnóstico e combate. Lourdes, a fala do Estopa mostra como foi negativo para o Haddad ou ele não, que eu não aderi por achar prejudicial. Ione, fascismo engaja através de pulsões arcaicas e infantis. Lia, Lula, dê a direção e equipe multidisciplinar, crie condições concretas e execute com competência. Alfredo Mota, criticar Bolsonaro fortemente, porém, vale, mas 100% científico, por isso atacam ciência. Atacar com ciência vale. Sim, construir razão e não ódio. Ana Lúcia, agora eu liguei na farmácia atender uma mulher brasileira nos Estados Unidos. Começou a falar que Lula tem milhões de dólares e que o número de mortes é mentira. Não tem nem um terço, vocês verem, né? Professor aposentado aqui dizendo, Léo, pesquisem sobre o videogame Verde Oliva, que está sendo desenvolvido pelo Exército com dinheiro público para doutrinar os jovens. Dan Vilela, o filme A Onda é muito ilustrativo de como o fascismo instrumentaliza a seu favor as frustrações individuais. A narrativa é nucleada na relação do professor com o aluno que antes da experiência não tinha amigos. Lia, só quem está no poder tem condições de se centrar na comunicação ou perder essa oportunidade. Carlos Alberto fala, a imprensa abraça as cortinas de fumaça como a cloroquina para emas, pesquisas, etc. e faz carnaval, enquanto os assuntos importantes ficam de lado. Juan, recomendo o filme No, que mostra como enfrentar mediaticamente o fascismo. Não falavam do Pinochet diretamente, e sim do futuro da democracia. Muito parecido com o que o Léo falou agora. Enfim, Luiz fala, Léo, que esse debate sobre comunicação vire faixa fixa com convidados eventuais. Esse é o terreno. Quem perde nele só ganha em golpe armado. É isso, o Marcelo Luz nos apoiou aqui também. Salve, vamos encerrar, que bom que você voltou. Então, só para a gente concluir, o livro já está em pré-venda, seu e do Estopa, agradeço muito a participação. Então, tá. Primeiramente, eu quero pedir desculpas, alguém parece estar com algum problema de entrega. O meu e-mail é salvio@cotter.com.br. Manda um e-mail para mim, eu já encaminho isso. Infelizmente, problemas às vezes acontecem, um ou outro, mas a lei na editora é empatia máxima, é respeito ao leitor acima de tudo. Se alguém também que estiver assistindo produz textos progressistas, também quiser mandar para a gente, pode também se valer desse mesmo e-mail, se quiser. Tem um e-mail originais@cotter.com.br, mas pode ser para o meu também, sem problema. Salve, só 3 comentários aqui ainda. A Lia fala, investir massivamente em educação é comprar passaporte para maior esclarecimento político. O Marco Aurélio fala, sensacional o papo de hoje, a dupla propõe pontos de vista criativos, o que força a esquerda a se auto-observar em seus pontos cegos. E o Antônio Severo fala, as lives de Lula, Glaze, Haddad e Pimenta não tem mais do que 30 mil visualizações. Enfim, você ia concluir, acho que tinha alguma...
Então, eu só queria te dizer mais uma coisa. Assim como no YouTube abre um canal de direita, no dia seguinte tem 1 milhão de assinantes, assim também acontece no mundo editorial. O pessoal que publica livros de direita, né, já vira um best-seller automaticamente. As editoras que trabalham no progressismo têm muito mais dificuldades. Então, eu queria, nesse sentido, humildemente pedir também para as pessoas que, se puderem, né, adquirir o livro, ajudam. A gente não, por exemplo, nós não demitimos ninguém, nós estamos todo mundo registrado com todos os direitos e tudo mais. A gente tem feito um esforço enorme, mas por poder contar com a ajuda né, enfim, da nossa comunidade, e também a comunidade 247 é uma comunidade irmã. Lá você vai encontrar muito livro progressista, inclusive um grande livro do Atushi, que se chama de jornalista e youtuber. Depois nós vamos ter também do Léo, que vai ser o contrário, né? Acho que você está com problema de tempo, né, Atushi? Muito. Feito muita coisa. Mas aqui, Saulo, só para a gente encerrar ainda, veio uma crítica ao Estopa, do Zé Domingos, dizendo: a solução do Estopa não é solução. Para quem estuda tanto, parece um pé de manga querendo oferecer maçã. Léo, também tem críticas a você de que você é um pé de manga oferecendo maçã. Aí o Léo se levantou, vamos ver qual vai ser a surpresa que ele vai nos trazer aqui. Você vai trazer uma manga ou uma maçã aqui, Léo, antes da gente fechar? Ah, não precisa fazer propaganda não, Léo. Léo, mas e aí? Olha só. Propaganda do livro. Não, porque parece assim, que você está se colocando como a solução. Eu também não vi dessa maneira. Não, eu sou a solução. Acho que você está... Quando a gente fala uma equipe multidisciplinar, a primeira coisa que você quer dizer é que você não é a solução. Né? Equipe propõe a ideia de muitas pessoas. Multidisciplinar propõe a ideia de muitas disciplinas. Isso é muito importante, levar por esse lado. E existe uma ideia também de que eu estaria forçando a barra para eu ser o marqueteiro do PT e etc. E eu desafio, inclusive, faço o convite para qualquer pessoa do PT, se tiver recebido qualquer proposta minha para ser o marqueteiro. Eu até gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal do Técnico Brasil. O meu sonho é a gente ter a democracia de volta para eu começar a falar sobre engenharia. Então, assim, esse livro, por exemplo, é um livro que nós estamos fazendo exatamente com o intuito de empoderar a esquerda. Se alguém acha que eu tenho o interesse de ser o bambambam da comunicação, se alguém acha que eu tenho o interesse de ser o chefe da comunicação, está muito enganado, porque assim, eu nunca nem mandei nenhum e-mail para ninguém pedindo uma oportunidade de ser assessor de deputado e nem sou filiado a nenhum partido. Gostaria de deixar isso muito claro. O que eu faço por amor. Né? O Léo Atucci mesmo sabe que quando eu saí da Inglaterra, eu trabalhava como engenheiro na Inglaterra, abri mão da minha carreira lá e me fizeram propostas de candidatar, nem me candidatar, eu quis me candidatar. Eu não estou me colocando como um pé de manga que vai oferecer maçãs e nem como uma pessoa que vai solucionar. Mas uma coisa eu te garanto, se você falar comigo, olha, o meu filho está doente, a dica que eu vou te dar é leve ao médico. Então a comunicação da esquerda está doente. A dica que eu posso dar é leve aos cientistas capazes de curar essa doença. E é por isso que eu falei, uma equipe multidisciplinar. O que a gente faz nesse momento, e eu queria, nesse momento, inclusive, dizer que o mérito da escrita desse livro é do Sálvio, porque ele me mandou uma mensagem e falou, você é obrigado a escrever esse livro. Você tem que escrever esse livro. Isso é um compromisso com a esquerda, porque essa informação precisa chegar às pessoas para a gente parar de tomar pancada. Então é uma coisa completamente diferente. É uma espécie de responsabilidade que eu assumo por amor à comunidade, por amor ao próximo, e não tenho vaidade nenhuma. Muito pelo contrário, talvez eu seja o único canal de esquerda que faça questão de, inclusive, indicar outros canais, igual ultimamente eu tenho indicado o Anitta Blian. Vou falar mais uma vez aqui do Cris Grazina, que é um canal que está começando, está pequeno, mas ele está fazendo um trabalho muito sério, nada disso de que acabou, amanhã Bolsonaro cai, não, um trabalho de instrução, e não estou querendo ser
Digamos que eu não estou. Para vocês terem uma ideia, eu não estou querendo ser o centro da solução, tanto é que na minha live passada no meu canal, assustem com isso, eu elogiei o Luciano Huck por ter corrido e pego o motoboy que foi humilhado antes do Bolsonaro fazer isso. Ou seja, antes ele com o Huck do que ele negando a ciência com o Bolsonaro. Então não pensem isso de mim, né? Léo, só dar um alô aqui para a Margarida, dizendo que não, o Léo não deveria ter colocado o comentário. Eu queria exatamente dar a oportunidade do Léo poder se colocar diante deste comentário. Eu queria até dizer para você que você vai me deixar muito mais feliz se você me arrumar um emprego de engenheiro eletricista no Brasil para eu não precisar de ir para a Europa, que é a minha área que realmente eu gostaria de trabalhar, né? Estou montando uma empresa de engenharia elétrica aqui com o amigo Edson aqui em Ponte Nova, a gente começa a fazer uns projetos nos próximos dias, e a minha intenção não é essa que você está imaginando, de ser o pé de manga que vai oferecer maçãs, mas a minha intenção é ser aquele cara que vira para uma pessoa e fala, não vá nessa direção, não vá tentar fazer um chazinho, não vá tentar fazer uma curanderia, procure um médico que estudou o assunto, porque ele vai curar seu filho. Para a esquerda eu falo isso, procure cientistas da comunicação, procure uma equipe multidisciplinar, porque é essa equipe que vai curar essa doença na comunicação. Mas você pode agregar muito, Léo. Bom, fecho aqui com um comentário do professor Heitor, dizendo, ao falar em comunicação, né, até para a Revolução Socialista, que acredita necessária a comunicação. Amanhã eu volto aqui de manhã com o Rodrigo Viano, Florestan e o Flávio Dino também, para falar sobre vários temas, inclusive comunicação. Obrigado, Léo. Obrigado, Salve. Tem a descrição do livro, tem o link do livro na descrição deste vídeo. Grande abraço a todos. Obrigado e até amanhã. Obrigado pelo espaço, Atushi. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigadão.